Oi, seja bem-vinda. Eu sou a Pamela, eu sou artesã e eu trabalho com amigurumis. E no vídeo de hoje você vai aprender a costurar os seus amigurumis de forma profissional. Eu vou ensinar para você tudo que eu sei sobre costuras, simetria, acabamentos e expressão no amigurumi para deixar o amigurumi ainda mais fofo e mais bonito e com aquele acabamento profissional que faz toda a diferença. Então já prepara a sua agulha de tapeceiro e vamos juntas fazer a tão temida costura. E o amigurumi que eu vou utilizar aqui nesta aula para ensinar para você técnicas de costura e acabamento é esta raposinha aqui. Essa é uma peça que tem bastante costuras, então eu vou conseguir trabalhar muitas técnicas aí com você, ensinar muitos detalhes importantes para você. Aqui eu já estou com todas as partes da raposa pronta, as pernas, braço, corpo, rabo, orelhas. Esse aqui é um detalhe que vai no corpinho e a cabeça aqui também já está pronta. A única coisa que está faltando aqui é a expressão dos olhos, que faz toda a diferença no amigurumi. E eu deixei para fazer essa expressão aqui com você, porque a expressão é um detalhe que faz toda a diferença na hora de você tirar suas fotos, na hora de você apresentar o seu amigurumi para a sua cliente. É um diferencial que chama muito atenção, que vai fazer você se destacar ainda mais. E para fazer essa costura, você vai precisar de uma agulha de tapeceiro e também de alfinetes. O alfinete é muito importante para auxiliar nesse processo. E a agulha de tapeceiro pode ser aí uma agulha da sua preferência, que você gostar mais, que você se sentir mais confortável. Pode ser uma agulha mais grossa, uma agulha mais fina. Fica aí a seu critério. Tem alguns modelinhos aí um pouquinho diferente um do outro, mas isso não vai interferir. Pode ser a agulha que você se sinta mais confortável, tá? Então, vamos iniciar com a expressão dos olhos. Primeira coisa que vamos fazer, vamos iniciar aqui pela cabeça da raposa. E para fazer a expressão dos olhinhos, eu vou utilizar um pedaço de fio branco. Vou passar ela aqui na agulha de tapeceiro e vou centralizar esse fio aqui para ficar um fio duplo. Ó, fica um fio mais grosso um pouquinho. Se você quiser, você pode utilizar um fio barroco, que já é um fio mais grosso, e aí não precisa deixar o fio duplo, mas fica aí seu critério também. Então, vamos lá, vamos iniciar a expressão dos olhos do amigurumi. Eu vou inserir a agulha aqui na lateral do amigurumi, e eu vou sair com essa agulha aqui na parte superior, bem no meio do olho. Eu vou entrar com a agulha aqui, tem que ser um ponto bem rente ao olho, aquele ponto que tá ali grudado no olho, não pode ser um ponto acima, o mais perto possível. E é importante puxar aqui esse fio bem devagar, para não tirar muita fibra de dentro do trabalho. Você pode ver que mesmo puxando aos poucos, saiu aqui, ó, bastante fibra do amigurumi. E aí, o que eu vou fazer é puxar esse fio aqui devagar novamente, para trazer essa fibra para dentro de novo, olha só. E aí é uma coisa a menos para ter que resolver depois. Então, já devolvi a fibra para dentro. E é uma coisa a menos para se preocupar. Então, agora o que eu vou fazer é entrar com essa agulha aqui embaixo, no meio também. Bem próximo ao olho. Você vai cutucando com a agulha ali, para ficar bem rente mesmo, senão não vai ficar legal o resultado. Aí, consegui. E agora o que eu vou fazer? Eu já vou entrar aqui no outro olho. A mesma coisa, no meio, na parte inferior ou superior. Eu vou entrar aqui no inferior, que vai ser mais fácil, porque a agulha já está aqui. Aí, às vezes, fica um pouco difícil de sair com a agulha por conta da trava de segurança, mas você vai ali cutucando, vai dando uma forçada que você consegue, tá? Porque é muito importante que pegue bem embaixo do olho.
e bem no meio também. Então, consegui aqui, ó, deixa eu mostrar pra você, bem aqui rente ao olho e no meio também. E aqui a mesma coisa. Vai puxando devagar. Aí você pode puxar um de cada vez. E aqui saiu um pouquinho de fibra, mas agora não tem como resolver. Depois eu venho aqui com a tesoura e corto esse excesso de fibra que vai ficar. E agora eu vou entrar aqui na parte de cima, no meio. E vou sair com esse fio aqui no mesmo ponto que eu entrei. Ó, no mesmo lugar, tá vendo? E vou puxando aos poucos. Puxa um de cada vez. E agora eu vou ajustar o amigurumi, que de tanto forçar eu dei uma leve deformada, mas é só ajustar com as mãos que ele já volta ao formato. Só esse bordado aqui na lateral já dá uma diferença no amigurumi, mas a gente vai dar ainda um toque ainda mais especial nele. E para fazer isso eu vou apertar os olhinhos. Pode colocar os dedos aqui em cima e pressionar ele mesmo. E aí você vai puxar as duas pontas aqui, ó. Pode puxar sem medo, tá? Que a gente quer que o amigurumi fique com essa expressão, ó, com essa profundidade aqui no olhar, porque isso deixa o amigurumi muito mais fofinho, deixa ele mais atraente. Na foto, então, faz toda a diferença. Ó, eu pressionei bem ele, porque na hora que eu amarrar aqui e arrematar, ele vai voltar um pouquinho, ele vai ceder um pouco. Então, por isso que eu gosto de apertar bem, já levando em consideração que ele vai voltar um pouquinho. Vou mostrar aqui pra você de lado como fica. Olha só que legal dar essa expressão pro amigurumi. Traz mais sentimentos pra ele, né? Mais personalidade. Faz toda a diferença esse acabamento. Se você ainda não faz isso nos seus amigurumis, comece a fazer e você vai ver como eles serão muito mais atrativos. Então, feito isso, puxei bem, apertei bem, eu vou dar um nó aqui. E é um nó apertado. Vou dar 2 nozinhos. E aí eu vou entrar com esta agulha no mesmo buraquinho aqui que eu saí para esconder o nó lá dentro do amigurumi e ficar tudo escondido esses acabamentos. E esse excesso de fio que ficou, eu corto fora. E essa pontinha aqui é só colocar para dentro, aqui também. E esse é o resultado final da expressão dos olhos, faz toda a diferença no amigurumi. E no início é normal você ter dificuldades ou de entrar aqui no lugar certo, porque os dois olhos precisam ficar iguais. Por exemplo, aqui no olho esquerdo, digamos que eu entrei aqui nesse ponto e aqui no direito eu entrei aqui. Então, ele já vai ficar assimétrico, não vai dar um resultado tão profissional assim. Então, é importante você entrar nos mesmos pontos, tanto de um lado quanto do outro. E no início pode acontecer de você entrar num ponto diferente, aí você desmancha e faz novamente, para que você entre no mesmo pontinho, tanto deste olho quanto do outro, bem certinho, tá? Outra coisa que pode acontecer é na hora de você puxar para apertar um desses fios aqui entrar para dentro do amigurumi. Isso também pode acontecer, aí você faz novamente. Mas com poucas repetições, fazendo isso algumas vezes, você já vai ter prática, você já vai conseguir fazer cada vez acabamentos melhores, tá? E vamos agora para a costura das orelhas do amigurumi. E eu gosto muito de usar os olhos como referência desta costura. Geralmente, na receita do amigurumi, sempre dizem qual carreira nós devemos fazer essa costura. No caso dessa receita aqui, desta raposinha, é a partir da carreira 4.
Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4. E vou colocar a orelha aqui, então, na carreira 4. E é nesta hora que eu vou usar os alfinetes para me auxiliar nesse trabalho. E eu gosto de sempre conferir para ver se eu coloquei na carreira certa com o alfinete. 1, 2, 3, 4. Dá para subir uma. Vou colocar aqui. Tava na carreira 5. 1, 2, 3, 4. Agora sim. Coloquei a orelha de um lado e vou colocar do outro também. 1, 2, 3, 4. Então, aqui na parte de cima já deu certo. Deste lado tem 4 carreiras e deste lado tem 4 carreiras de espaço depois do anel mágico. Então, aqui em cima, eu sei que já tá simétrico. Mas eu gosto de conferir também na frente e também gosto de conferir aqui nas laterais, para ter certeza que está bem simétrico esse trabalho. Então, só de olhar no amigurumi, você já vê aquela perfeição, digamos, nele, porque ele tá simétrico. Todos os dois lados estão iguais. E eu vou mostrar para você como eu faço isso. Primeiro, eu gosto de pegar aqui a linha dos olhos. Como eu disse, eu uso os olhos de referência. Então, aqui na linha dos olhos, eu sempre uso a agulha aqui, ó, para me acompanhar. E eu vou seguindo aqui. E eu vou ver, ó, a minha orelha tem um pontinho abaixo aqui da orelha sobrando da linha dos olhos, deste lado. Então, eu vou ver se do outro lado também tá assim. Ó, aqui tá bem igual. Tem um pontinho também sobrando da orelha de um lado e um ponto aqui sobrando do outro. Tem um pedacinho de orelha sobrando aqui e outro aqui, usando os olhos como referência. Outra coisa que eu gosto de fazer é contar os pontos. Então, vamos começar aqui do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 pontos do olho até a orelha. Eu vou ver do outro lado se tem 8 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu vou um pontinho para trás, para que fique igual dos dois lados. Agora sim, aqui tem 8, aqui tem 8. Eu posso escolher entre ir esse para trás ou vir esse para frente. Fica aí uma escolha pessoal sua, tá? Então, aqui já tá igual dos dois lados, aqui tá igual e eu ainda vou olhar aqui, ó, a parte de cima. Contar acima do olho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras deu. Até aqui a linha do alfinete. Vamos ver o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Então, agora sim eu vou dar início à costura, porque eu tenho certeza que está igual aqui os dois lados nas laterais, aqui na frente e aqui em cima. Então, eu sei que esse amigurumi aqui, depois que eu fazer essa costura, ele não vai ficar torto, desajeitado, porque tá simétrico. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa etapa aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você, tá bom? Então, agora vamos iniciar a costura dessa orelha. E aqui eu vou fazer uma costura bem simples, é uma costura livre. O único detalhe importante dessa costura é que sempre eu pego o ponto mais próximo do amigurumi com o ponto mais próximo da orelha. Sempre o ponto mais próximo, para que fique o mais discreto possível essa costura. E outra coisa importante é pegar todos os pontos. Isso vai trazer equilíbrio ali para o teu trabalho. Não dá para pular nenhum. E sempre seguir a mesma lógica que você iniciou. Então, eu vou pegar aqui um ponto da orelha e um ponto do amigurumi. Sempre o mais próximo. Não precisa apertar com muita força. Puxou ali que deu o fio, tá bom, não precisa ficar apertando.
E é só ir fazendo até finalizar. Até finalizar todos os pontos da orelha. Vou mostrar aqui mais de perto para você. Um ponto da orelha, um ponto do amigurumi e puxa. E olha só como ficou aqui na parte de trás, como fica uma costura bem discreta mesmo. Uma costura bem bonita. E agora eu vou fazer aqui a parte da frente. E aqui na parte da frente eu vou fazer a mesma coisa, pegar todos os pontinhos. Porém, eu pego só a alcinha de fora. Aqui as duas alças do ponto, elas estão aparentes, mas eu pego só uma. Aqui na parte de trás, eu também pego só uma, até porque só uma fica aparente. Na frente fica as duas, mas eu pego só uma também. E aqui eu sigo da mesma forma. Pegando o ponto mais próximo da orelha com o ponto mais próximo do amigurumi. E a costura é algo muito temido por muitas artesãs. Tem muitas artesãs que não gostam da costura, que erram muito, que faz e desmancha e faz de novo. Então, com esses macetes aqui, de simetria, de olhar bem antes de iniciar a costura, você vai ver que fica bem mais fácil, bem mais fluido. Você vai economizar o seu tempo, porque na primeira costura ali que você fizer já vai dar certo. E você vai ganhar tempo aí no seu trabalho. Cheguei aqui no último pontinho e olha só como ficou essa costura. Ficou bem discreta também. E eu vou entrar aqui no próximo ponto e vou sair aqui atrás para fazer o arremate depois junto com a outra orelha. Olha que costura linda que fica, bem discreta e bem simples de fazer. Agora eu vou repetir a mesma coisa aqui na outra orelha e eu já volto para a gente fazer a costura do corpinho na cabeça. Finalizei a costura da outra orelha e eu vou entrar no próximo ponto aqui e vou sair no exato lugar que eu saí com o fio da orelha anterior. No mesmo ponto. E os dois fios vão ficar juntos aqui, no mesmo pontinho, e eu vou fazer um nó com 3 voltas. Vou inserir esse fio na agulha e vou esconder esse nó lá dentro do trabalho. E o arremate já vai estar feito, escondido, sem nada aparente, que isso também traz muito profissionalismo para o amigurumi, não ter nenhum nozinho aparecendo, nenhum fio aparecendo, tudo escondido dentro da peça. E olha só o resultado final da nossa primeira costura. Ficou assim, orelhinhas costuradas. Vamos então para a próxima etapa. E se você está gostando desse vídeo, se você está aprendendo coisas novas com ele, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrita, que isso me ajuda muito a trazer mais conteúdos como esse aqui para você. E vamos para mais uma parte da costura, que vai ser o corpo aqui na cabeça. E essa é uma costura bem simples. O que eu preciso aqui é alinhar o corpinho na cabeça do amigurumi. Deixar ele bem centralizado, tanto de frente quanto dos lados.
E aqui é questão de observação, de você olhar e ver se ele tá retinho. Coloca um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Aqui no corpo é questão de observar e colocar aqui bastante alfinete. E ir costurando. Aqui ele já está bem alinhado. Este corpinho ele é igual de todos os lados, então ele acaba sendo mais fácil. Se for um corpinho que tem a frente e trás, então você precisa observar bem se ele vai estar bem centralizado a parte da frente. Esse corpinho, como ele é igual de todos os lados, acaba sendo uma costura mais simples. Vou dar uma observada aqui em relação aos olhos. Está aqui na mesma linha dos olhos, então está bem centralizado aqui o corpo com a cabeça. E aqui no corpo eu vou fazer a mesma costura que eu fiz na orelha. Uma costura livre, pegando uma alça do pescoço, pegando uma alça do corpo e uma alça da cabeça. Uma alça do corpo e uma da cabeça. Da mesma forma que nós já fizemos na orelha. E o excesso de fio dessa costura do corpo eu vou trazer aqui atrás. E eu vou deixar aqui para arrematar depois com a costura do rabo. Eu vou deixar aqui por enquanto. Agora eu vou fazer a costura do detalhe aqui do corpinho. Também é bem centralizado. Vou usar os olhos como referência novamente. Você pode usar a agulha para ficar mais fácil. Pega aqui, ó, a lateral do olho. E observa se tá sobrando a mesma quantia do detalhe dos dois lados. Tá bem centralizado. Sobra aqui, ó, um pedacinho de 1 centímetro mais ou menos. E aqui do outro lado da lateral, tá sobrando um pouquinho mais. Já fiz o ajuste necessário. Vou colocar os alfinetes. Vou dar mais uma conferida. Aí, agora está alinhado. Agora eu já posso iniciar a costura. E aqui são cores diferentes. O detalhe é branco e o amigurumi é laranja. Então, se eu fizer essa mesma costura que eu já fiz aqui na orelha e no pescoço, vai ficar aparecendo e não vai ficar uma costura legal. Não vai ficar um acabamento bonito.
Então, o que eu vou fazer é uma costura invisível. E essa costura invisível você pode fazer com qualquer tipo de fio também. Aqui, nesse caso desse trabalho, é um fio pelúcia. Não vai ficar tão aparente assim do que se fosse um fio amigurumi. Com o fio amigurumi vai ser ainda mais fácil de fazer essa costura. E ela é bem simples e eu vou mostrar o passo a passo dela para você. Então, a costura invisível, eu vou iniciar entrando aqui no amigurumi. E eu vou sair no amigurumi novamente, ó. Eu só passei a agulha por um pontinho. Só para inserir o fio. Eu vou entrar por baixo do fio branco. E ao invés de eu pegar aqui na alça, eu vou pegar aqui, ó, entrando no fio branco de novo e pegando na alça aqui atrás deste detalhe, desta manchinha da raposa, para não aparecer. Por isso que a costura é invisível, porque ela não aparece nada de fio aqui. Então, como eu peguei aqui na alcinha já na hora que eu estava vindo, para voltar, para subir o fio, é só entrar com a agulha. Certo? Vou fazer mais uma vez. Então, eu vou entrar com a agulha aqui por cima. Vou pegar o pontinho. E vou voltar aqui novamente pela mancha branca. Como se fosse um zigue-zague aqui essa costura. E é só seguir fazendo isso em todos os pontos. Cheguei aqui no último pontinho da costura e eu vou levar esse fio lá para trás. E eu vou arrematar com essa pontinha aqui que ficou lá no início do trabalho, a hora que eu fui crochetar, eu não arrematei esse fio para fazer esse acabamento junto aqui. Então, eu vou trazer no mesmo pontinho, fazer o nó e esconder. E eu gosto de já ir fazendo os arremates para ir finalizando por completo cada costura que eu for fazendo. Não gosto de deixar todos esses arremates para depois. Prefiro fazendo assim para já ir finalizando o trabalho.
E olha o resultado dessa costura. Realmente não aparece nada, nenhum fio aqui aparecendo, porque não ia ficar legal, né? Fazer a costura da forma que foi feita aqui na orelha. Ia ficar todos os fios bem aparente, não ia dar um resultado legal. Então essa costura invisível também serve para qualquer amigurumi que você estiver fazendo. E ele tem um detalhe ali com uma cor diferente e você pode usar essa costura que não tem erro. Outro detalhe bem importante sobre essa costura é que você não precisa apertar ela. Em cada pontinho que você for ali, não puxe o fio para que não fique deformado. Você pode fazer essa costura bem suave, usando pouquíssima força, que o resultado vai ficar ainda melhor. Vai parecer que foi colado. Não vai aparecer nenhuma costura, nenhuma deformidade. Vai deixar o seu amigurumi super profissional. E agora vamos costurar os braços nas laterais do amigurumi. E no braço eu vou fazer aquela costura livre que a gente fez aqui na orelha. E eu vou colocar o braço um pontinho abaixo do pescoço. Quase em todos os amigurumis eu uso um pontinho abaixo do pescoço. Eu acho que essa posição é uma posição bem bonita para bichinho. Ficar bem próximo ali do pescoço para que ele fique mais fofinho, com essa carinha mais de bebê, de bichinho mais meigo. Então eu gosto de deixar os bracinhos aqui bem próximos do pescoço. Um pontinho apenas. Ó, aqui dá para enxergar uma carreira apenas. Do outro lado também já tá uma carreira. E nos braços eu uso as orelhas como referência. O que eu gosto de fazer é ver se os braços estão aqui, ó, centralizados com a orelha. Eu sempre coloco o bracinho na mesma linha. Então aqui eu sempre uso agulha também para ficar desenhando aqui uma linha imaginária. E aqui do lado esquerdo, o bracinho está um ponto sobrando, ó. Aqui da orelha, descendo na minha linha imaginária, um pontinho sobrando para dentro do amigurumi, aqui pro lado da barriguinha dele. Vamos ver do outro lado. Descendo aqui com a minha linha imaginária. E tem 2 pontos. Ó, vou descer mais uma vez aqui bem retinho. Tá dando aqui, ó. Então, tem 2 pontinhos. Então, este bracinho está mais para dentro do que este. Que eu vou fazer afastar esse aqui. Um pontinho para cá. E vou novamente aqui na minha linha imaginária, usando a orelha de referência. Vou descer. Eu acho que eu fui muito agora. Agora ele ficou muito afastado. Vou colocar no meio do ponto. Vamos ver agora como que ficou. Agora vai dar certo. Agora sim, um pontinho também sobrando para dentro, utilizando essa linha aqui da orelha de referência. Agora os braços estão alinhados, estão no mesmo lugar, ambos os lados. Aí eu gosto de observar bem, ver se está retinho, se é assim mesmo, antes de iniciar essa costura. Ó, tá bem reto. Tá numa posição aqui bem legal. Então, eu já posso fazer a costura. E a costura que eu vou fazer aqui é a mesma costura da orelha e do pescoço, tá bom? E aqui atrás o arremate também vai ser da mesma forma. Vou sair com os 2 no mesmo pontinho, fazer o nó e esconder. E as perninhas eu vou costurá-las a partir da carreira 3. Então, 1, 2, 3, a partir daqui. Vou posicionar elas aqui de frente. 1, 2, 3. Vou colocar o alfinete aqui e já vou conferir se está certo, se está alinhada. Já vou mostrar para você como eu faço essa simetria.
E do outro lado também 3. 1, 2, 3. Coloquei aqui as perninhas com o alfinete e já dá para perceber que ela precisa ser melhor ajustada. Então, eu uso os braços como referência. Para os braços eu usei a orelha e para a perna eu vou usar o braço. Então, eu gosto de deixar a perna na linha de dentro do braço. Aqui tá um pouquinho torto, como você pode ver, a perna ela tá um pouco na diagonal. Eu quero que ela fique mais retinha. Então, eu vou trazer um pouquinho para cá, para deixar aqui, ó, reto. Isso vai facilitar na costura. Só que esse pezinho, ele tá um pouquinho torto. Eu vou ajustar na hora de costurar, eu vou fazer um pontinho aqui dentro para que ele fique com o pezinho retinho. Então, aqui eu deixei exatamente na linha de dentro do braço, olha só. Na mesma linha aqui. Agora, vamos ver o outro lado, se está assim também. Ó, no outro lado não, está no meio do braço. O início da costura da perna tá aqui, ó, no meio do braço e eu quero que fique aqui. Então, eu vou ter que vir aqui umas 3 carreiras para frente, mais ou menos. Ó, agora sim, está igual o outro lado, aqui na linha de dentro do bracinho. E aqui também já tá reto. E agora, vamos ver aqui na parte de baixo. Aqui tem 1, 2, 3. 3 carreiras, está iniciando a partir da 4ª. 1, 2, 3. E aqui também, iniciando a partir da 4ª carreira. 3 carreirinhas aparentes e aqui do outro lado também. Então, aqui está igual. Aqui, ó, os pezinhos ali, eu posso observar a troca de cor está na mesma linha. Então, aqui tá bem simétrico. Nas laterais também, usando como referência o bracinho, também está simétrico. Olha, os dois lados estão do mesmo lugar. E agora eu vou fazer a costura. Aqui na frente, esse pezinho ficou torto, provavelmente foi na hora que eu crochetei ele. Eu sempre gosto de fechar aqui a extremidade, tanto do bracinho quanto da perninha. Então, provavelmente, eu não alinhei direito na hora de fechar. Passou despercebido, por isso que essa perninha aqui ficou um pouco torta. Mas depois que eu fazer a costura, eu vou trazer o fio aqui dentro, aqui ó, no corpinho, e vou dar um pontinho ajustando essa perninha e vou levar o fio lá atrás e fazer o arremate da mesma forma que eu já mostrei aqui pra vocês, tá? Então, se acontecer de ficar uma perninha torta ou alguma outra parte, não precisa se desesperar de querer fazer novamente. É só você buscar aqui uma solução usando a própria costura, que vai ser muito mais rápido do que você fazer outra perninha. Não é necessário você desperdiçar ali um trabalho que você já fez, tá bom? E aqui a costura vai ser feita da mesma forma que foi feita na orelha, no pescoço e a mesma que será feita aqui nos bracinhos. Então, eu vou costurar agora, fazer essa costura aqui e vou voltar para costurar a última parte da nossa raposinha, que é o rabinho dela, que vai ali na parte de trás da raposa. E aqui na parte de dentro da perninha, eu gosto também de dar um pontinho para que ela fique fixa aqui, porque senão a perninha ela vai ficar assim. Vai ficar muito aberta. Então, eu gosto de trazer o fio aqui dentro do corpinho e pegar aqui um fio dessa perninha. Para deixar ela presa, ó. Aí ela não vai ficar com esse problema de ficar abrindo. Não precisa a cliente ficar lá todo o tempo ajeitando a perninha para que a raposinha pare sentada. Então, eu gosto de dar esse pontinho aqui, para que ela fique sempre ajeitadinha, sempre sentadinha, com as pernas fechadas. Então, eu dou esse pontinho aqui. Finalizei a costura das perninhas, dos bracinhos, e agora eu vou para a última costura desse amigurumi, que é o rabinho.
E aqui, esse rabinho, eu vou costurar ele assim, porque eu quero que ele fique aparente aqui na frente da raposa. Então, não vai ser costurado assim, para que fique lá atrás. Ele é costurado assim em pé, para que quando olhar para a raposinha, esse rabo ele apareça assim de frente. Então, eu vou posicionar aqui, observando pela frente, onde que esse rabinho vai ficar melhor. Eu vou costurar ele mais para a lateral, para que ele fique bem visível. Então, eu vou olhando aqui qual que é o melhor lugar para este rabinho. E eu gostei aqui, ó. Então, eu seguro aqui bem firme, viro aqui atrás e coloco o alfinete. E aqui a mesma coisa eu vou fazer que eu fiz na perninha. Eu vou costurar aqui na extremidade, mas eu também vou entrar aqui nesta linha para dar aquele pontinho para que o rabo fique aqui fixado e não fique caído, que eu quero que ele fique bem aparente, olhando a raposinha de frente assim. Então, essa posição aqui está boa, dá para enxergar bem o rabinho, eu gostei aqui. Então, agora é só costurar e aqui também vou fazer a costura livre. E se você for fazer aí um rabinho que seja mais tradicional, digamos assim, ou que seja aquele rabinho redondinho, então você vai posicionar ele bem no centro e que fique bem embaixo, encostando aqui na mesa, no apoio, para que fique parado, sozinho, sentado. Então, quando é aquele rabinho redondo, você costura ele estrategicamente, tá? Aqui, como é um caso diferente, ele ficou mais na lateral. Mas se for um rabinho mais comum, você coloca bem no centro e usa aqui o anel mágico inicial como referência. Amigas, e esse foi o resultado final da costura da raposinha, das técnicas que eu uso. Me conta aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui. Me conta qual nova técnica que você aprendeu nesta aula. Compartilha aqui comigo nos comentários que eu vou adorar ter o seu feedback aqui, para mim saber se esse conteúdo foi relevante para você, para eu trazer mais técnicas de amigurumi em formato de videoaula para você. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Agora é só colocar em prática tudo que você aprendeu e, como eu falei, você pode usar essas técnicas em qualquer amigurumi. Mas se você quiser praticar nesta raposinha aqui, a receita dela está disponível lá na minha loja de receitas. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição e se você quiser, você pode adquirir a receita desta fofura aqui. E nós nos vemos no próximo vídeo, na próxima quinta às 18 horas. Até lá!